Muito boa noite para você que já está aqui com a gente. Já estamos todos muito felizes. Já tem 22 pessoas aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Isso aqui é o programa Empresados na tela da sua TV Conex. É o quarto programa e hoje o tema está muito especial. Nós simplesmente trouxemos aqui um fera no setor de franquias. Ele, que é o Pedro Marchetti. Ele é proprietário das lojas da Mundo Verde aqui de Sorocaba hoje. A Mundo Verde tem mais de 400 lojas em todo o país. Ele vai dizer para a gente como que foi a migração dele do mercado normal, empregado, como qualquer outra pessoa, no CLT, para o empreendedorismo. E além disso, vai dividir também com a gente, informações importantíssimas sobre como empreender em franquias. Muito legal, né? Então, quero começar com boa noite aqui ao Luan Santos, que já está com a gente, ao Alex Andrade, Luiz Lima, o Lucas Negrão, tem o Pedro Conte, o Fabrício Mendes, Sueli Helena Miguel Mendes, enfim, um beijão para todos vocês. Fiquem com a gente, esse aqui é o programa Empresados e agora com vocês, Pedro Marchetti. Boa noite, tudo bem? Isso aí. Boa noite, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no Empresados. Estamos aí para responder as perguntas e bater um papo a respeito desse segmento. Legal. Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para a gente é uma grande alegria receber você aqui. Eu quero que você comece a entrevista contando para a gente quem é você, para contextualizar para as pessoas. Quem é você? Muito bem. Bom, o Pedro, ele é um sorocabano da Gema, né? Sou daqui, adoro essa cidade. Um apaixonado por aviação civil, né? Então, meu sonho desde criança até minha adolescência era ser um piloto de avião, né? Trabalhar numa companhia aérea. E aí, para eu poder viabilizar esse sonho, eu precisava trabalhar para poder ter dinheiro, para poder, né, concretizar o meu sonho. Foi aí que eu acho que nasceu essa história do Pedro, né? Fui para a indústria, trabalhei numa indústria de médio porte, depois avancei para uma indústria um pouco maior, e as coisas começaram a dar certo nesse segmento, né? Por começar a dar certo, eu comecei a estudar, fiz faculdade, fiz projetos mecânicos na FATEC aqui em Sorocaba, fui fazer engenharia, as coisas começaram a acontecer dentro da indústria, e eu acabei cada vez mais compenetrado ali, né? E nisso eu acabei ficando 13, 14 anos dentro desse ramo industrial, né? Tive oportunidades muito bacanas, viajei o Brasil todo, fui para fora do país, e só que alguma coisa estava me incomodando e estava falando, Pedro, você precisa fazer alguma coisa diferente, né? E que mais para frente eu fui descobrir que era essa veia empreendedora, né? E fui estudar para isso, né? Fiquei 2 anos fazendo uma pós-graduação na parte de gestão empresarial, né? E aí chegou o grande momento de avançar e empreender. Então acho que o Pedro, desde de pequeno até essa fase empreendedora, acho que a história é essa. Então, o que começou com um grande sonho, um propósito de ser um piloto de avião, acabou desembocando no empreendedorismo, né? Sim. Isso com quantos anos? Olha, eu tinha por volta aí dos 26 a 28 anos, quando de fato eu comecei a perceber que eu queria empreender e tinha essa vontade, né? Eu tinha muitos amigos que já tinham ido pro empreendedorismo, né? Eu lembro que eu pegava vários e falava assim, vamos almoçar. E só perguntas, e talvez seja a questão da curiosidade das pessoas de conversar com empreendedores também, né? Por isso que eu acho bacana esse tipo de programa para a gente poder ter essa troca de ideias, né? E fui nutrindo isso, né? Mas eu acho que por volta dos 26 anos, 20 e poucos anos, e porque já tinha vários amigos também que estavam fazendo, e fui, poxa, é isso que eu quero. Agora, como foi a sua preparação quando você decidiu, não, beleza, eu vou ser empreendedor? Qual foi a sua preparação até desembocar na Mundo Verde? Como foi essa trajetória? Eu acho que um ponto fundamental foi, primeiro, entender que era de fato aquilo que eu queria fazer, né? Eu já procurava empreender nas empresas que eu trabalhei, então isso também, né, já começou a me preparar de uma certa forma. Então, hoje, como a gente tem um mercado extremamente competitivo, né, e também o ramo industrial ele também é muito competitivo, essa bagagem que eu trouxe também foi uma forma de preparação, né? Ao mesmo tempo, como eu tinha uma formação muito técnica, eu sou engenheiro de formação, o engenheiro ele é muito metódico, muito, né? E quando a gente empreende, a gente vai trabalhar com
com pessoas, sejam os colaboradores, sejam os clientes, sejam os fornecedores, é toda uma cadeia muito importante, é mais do que ser metódico e ter essas informações precisas, e, né, você precisa saber gerir tudo ao mesmo tempo, né? E eu fui buscar informação, então a própria pós-graduação que eu fui fazer, eu acho que foi uma bagagem muito interessante, mas voltada para isso, né? E não necessariamente precisaria ser uma pós-graduação, né? Mas hoje a gente tem cursos no Sebrae, a gente tem tanta... Hoje a gente tem internet, né? A gente está ao vivo na internet. Então, a gente tem tanta informação disponível para poder consultar, para poder trazer para dentro de si e começar a perceber as coisas que de fato são importantes no próprio negócio. Então, eu acho que não precisa só necessariamente ser o caminho a seguir, mas tem muita informação disponível hoje, né? Então você foi buscar informações, você conversou com empresários, com pessoas que já empreendiam, Sim. levantou várias informações. E por que você se decidiu em empreender no segmento de franquias? Franquias. Franquias eu interpreto que é um segmento hoje, isso a gente pode pegar, por exemplo, dados do próprio Sebrae, que o risco, né, ele é muito menor. Por que o risco é menor? Primeiro, você tem uma série de cases, né, se você pegar uma rede grande, no caso da própria Mundo Verde, que hoje eu sou responsável aqui em Sorocaba, são 400 lojas. Então, a partir do momento que você vai fazer uma nova implantação, você vai colocar uma loja em determinado ponto, você tem outras lojas que você consegue pegar o mesmo modelo, entender de fato se aquilo dá certo ou não, né, e tomar decisão, né? Quando você começa uma empresa do zero, os teus riscos são maiores. Primeiro, porque você não tem alguém toda hora te pentelhando e falando, olha, tem que fazer desse jeito, porque você é totalmente livre, você faz do jeito que você quiser. Por outro lado, você também não tem esses cases para você comparar. Você não tem essa troca de informação. A franquia ela tem um ponto bastante interessante que vem um pacote pronto, que é de marca, de produto, né, de clientes, porque a Mundo Verde, o ano que vem, ela faz 30 anos de operação já, né, no Brasil, ela é do interior do Rio de Janeiro, e quando vem um carioca, por exemplo, para Sorocaba, ele olha Mundo Verde e falou, eu estou em casa, né? Você pega um rapaz de 25, 26 anos, né? Ele passou a infância visitando a Mundo Verde com a mãe, e ele se identifica com isso. Algo que talvez a loja do Pedro, a loja do Sabino, não tenha. Aconteceria, né? Exatamente. Então, ela te entrega um pacote de vantagens e benefícios, né, que acho que são vantajosos, né? Então, no meu caso, quando eu avaliei as possibilidades e avaliei também essa questão do pacote do todo, eu falei, vou. Tem algumas perguntas aqui já Vamos na lá. internet. A Cristiane Maziero, boa noite. Como você avaliou esse nicho, os riscos, enfim, e devido à quantidade de pessoas que buscam uma alimentação saudável está aumentando mais ainda a um tabu. Então, como foi a sua avaliação para investir nesse nicho? Sim. Bom, primeiro fundamental é estudar o mercado. Não tem jeito, né? É bater muita perna. Quando a gente decidiu por empreender, a gente rodou praticamente o interior de São Paulo inteiro em busca de cases, inclusive da própria Mundo Verde. Então, eu conheço os franqueados praticamente do interior de São Paulo inteiro e já visitei muita loja. Você aqui de novo, né? Para entender de fato como aquele mercado, né, tá posicionado ali e eu acho que é fundamental essa fase de estudo. Tem um outro ponto também, que é você avaliar futuro, né? Que talvez seja esse ponto aí que eu acho que o mercado de saudáveis ele está cada vez mais em ascensão, né? Se você me oferecesse, vamos abrir algo relacionado à câmera fotográfica Kodak, por exemplo, de antigamente, a gente sabe que é um mercado totalmente deficiente. Quando você olha, por exemplo, o mercado de saudáveis, e não só saudáveis, mas tem outros N mercados, a parte de informática que está se desenvolvendo cada vez mais, a gente sabe que são mercados prósperos, né? Mas eu acho o fundamental é colher todas as informações, o máximo de informações que puder, colocar isso na mesa, estudar muito, questionar muito, né? Existem muitas pesquisas, muitas empresas que fazem pesquisa, a própria Mundo Verde,
ela tem muita pesquisa, né? Tem muitas consultorias que prestam esse tipo de auxílio para a gente também. Então, eu acho que entra um outro ponto que te ajuda muito, né? Que é esse suporte que a franquia também te dá na questão, né, da visão futura, né, do Tem mais negócio. perguntas aqui, ó. Alessandro Rabelo, um abraço, Alessandro. Como está a variedade dos produtos orgânicos na franquia? Estão estrategicamente com este foco? Olha, a Mundo Verde hoje, nós temos por volta de 24 segmentos diferentes dentro de uma loja. É muito produto, é muita variedade. Então a gente tem desde produtos sem glúten, que a gente tem que ter uma atenção fundamental com esse público, que é um público que precisa, né, e tem cuidados específicos em relação a esses produtos, produtos sem leite, produtos orgânicos, né? Então assim, hoje, infelizmente, o mercado, né, não dá à disposição, né, não entrega para a gente à disposição uma gama tão alta de produtos orgânicos, né? Por um outro lado, a gente também não tem ainda uma onda tão forte de consumo, por um motivo, preço, né? E o preço leva a não consumo, que restringe a produção, então ele é um ciclo que aos poucos a gente vem tentando, né, quebrar. Tem mais uma aqui, ó. Tem sem lactose também? Tem sem lactose. Nós temos, na verdade, sem lactose e sem leite. São coisas diferentes, né? A lactose, ele é o açúcar do leite. Então tem pessoas que não têm uma enzima, que não conseguem digerir esse açúcar do leite, né? Mas tem pessoas, e às vezes principalmente crianças, que têm alergia à proteína do leite. Chama caseína o nome dela, né? Então são coisas diferentes. E às vezes até perigoso, porque chega uma mãe, pede, tem um leite sem lactose na loja, né? Se a criança toma um leite sem lactose, o convencional, ela passa mal, porque o problema não é o açúcar do leite, é a proteína do leite. Então, é justamente isso que a gente tenta tratar de uma forma bastante responsável, sabe? É olhar para você e falar assim, qual é a tua necessidade, mas de fato, esquece essa nomenclatura e vamos entender de fato o que você precisa e tentar direcionar para essa pessoa chegar em casa e falar, gostei. Era isso que eu precisava desse tipo de suporte. Então é isso que a gente tenta fazer. Tem uma informação que ele estava falando aqui pra gente, nos bastidores, antes da gente começar o programa de fato, que é o tempo de preparação que ele levou para investir na franquia. Ele levou foram 2 anos de planejamento. Eu quero que você fale da importância do planejamento para quem está empreendendo agora. Como a gente conversou anteriormente, precisa ter execução. Execução, para quem vai empreender, é fundamental, né? Você não sai do lugar se você não executar. Porém, para você ser longevo, para você ter uma operação que de fato, né, se sustente, vá longe, planejamento é fundamental, né? Então, como a gente comentou na pergunta anterior, a gente pegar todas essas informações que a gente colheu no mercado, que a gente observou, as tendências, colocar tudo isso em cima de uma mesa, debruçar, estudar, avaliar com muita atenção, com muito carinho, entender aqueles pontos que você fala, tem alguma coisa que não está casando, que não está fechando, estudar mais ainda, né? É muito importante. Por quê? Empreender é fácil, você abrir um CNPJ é fácil, né? Difícil é você levar isso para frente e ter essa operação longeva. Então acho que a questão do planejamento é muito importante para a execução. Tem mais uma aqui, da Cristiane Mazeiro. Cristiane, obrigada pela sua contribuição, hein? Sou vegetariana e cliente de vocês há algum tempo. Olha que bacana, tá vendo? Entretanto, existe um mito com relação a valores. Alimentar-se com comida saudável é mais caro? Olha, a gente costuma falar, são para os clientes mais próximos, né? E a gente acaba percebendo isso porque a gente também consome. Caro é remédio, né? Então eu acho que a gente se alimentar de forma correta, né? A gente ter essa saúde, ter essa disposição que os alimentos, né, mais naturais trazem pra gente, é um benefício que não tem preço, né? Eu estava assistindo ontem um documentário a respeito de junk food, de crianças nos Estados Unidos que são obesas e tal, e que tem também muito lobby de produtos industrializados e tal. E eu vi uma cena que me marcou bastante, que tinham 2 bandejas, né? Uma com refrigerante, com salgadinho, com vários produtos industrializados, e outra uma bandeja com maçã, com cereais,
com produtos, né, naturais. Porque os produtos naturais não se restringem só ao que a gente trabalha dentro da nossa loja, mas uma fruta, por exemplo, né, é um produto natural. E o preço é o mesmo. Né? Então, às vezes a gente vai num fast food comer um hambúrguer, você gasta R$30. Se você for num self-service, por exemplo, com 15, 20 reais você se alimenta bem, com fibras, com vegetais, toma um suco. Então existe sim um mito. Né? A gente não se importa em pagar, às vezes, no cinema lá, 15, 20 reais uma pipoca, mas quando a gente vai comprar um pacote de granola que você come o mês inteiro, né, que você gasta lá 15 reais, você fala, não, mas muito cara a granola, né? Só que o benefício que isso está trazendo para a tua vida, né, que vai além da tua alimentação, mas passa para o teu dia a dia, para a tua disposição, para enfim, né? Eu acho que isso não tem preço. Tem uma pergunta aqui da Suzana Martinez. Suzana, obrigado pela sua pergunta, viu? Vocês fazem produtos sem glúten? Se sim, quais? Falamos da lactose, falamos da... Isso. Né? A Mundo Verde, vou falar pelas lojas de Sorocaba, mas todas são, né, é tudo padronizado, mas a gente tem gôndolas específicas de sem glúten, tudo separadinho. A gente tem algumas coisas que aí entra, é além do preço, né? A gente já comentou sobre preço, mas é além do preço. A gente pega produtos, por exemplo, vou dar um exemplo básico de um produto sem glúten, né? Farinha de arroz. A farinha de arroz ela é usada para vários preparos, né, de tortas, bolo e tal, substitui a farinha de trigo. Para o supermercado, isso é só uma farinha. Então ele coloca a farinha de arroz junto com a farinha de trigo. Só que quem, por exemplo, é alérgico ao glúten, essa farinha de trigo que está aqui do lado, pode causar algum tipo de contaminação que é chamada contaminação cruzada. Então esse cuidado de pegar esse produto e deixar separado é fundamental para essa pessoa que tem que ter uma alimentação específica, né? Então sim, nós temos vários produtos, eu acho que em Sorocaba a maior gama de produtos que a gente tem é do sem glúten, tem freezer inclusive só de produtos sem glúten, mas não só pela questão do produto em si, porque às vezes um ou outro produto você pode até encontrar no supermercado, mas é a tratativa que a gente dá a esse produto, é o respeito que a gente tem com esse cliente, porque a gente entende o que pode causar para esse cliente, a forma de manusear, a forma de tratar o produto. Então, acho que esse é o ponto, esse é o grande diferencial. Né? Eu tenho mais uma pergunta aqui. Você, quando resolveu empreender, você empreendeu junto com a sua esposa. Sim. Né? Eu gostaria que você falasse para quem está empreendendo agora, qual a importância de uma sociedade? Muito bem. Bom, minha esposa deve estar assistindo agora, né? Tá na loja, inclusive, tá lá, tá na um abraço, unidade. Camila, um beijão pra você aí. Tá na unidade viu? do Extra. Bom, primeiro, pessoas pensam de formas diferentes, então existem sim conflitos a todo momento, né? Eu acho que eu tenho a felicidade de empreender junto com a minha esposa, então a gente leva muita coisa para casa, a gente trabalha demais, então passa a madrugada trabalhando, põe pedido de madrugada, resolve problema de manhã, é o tempo todo, final de semana, enfim, é o tempo todo. Para a gente, eu acho que a grande importância foi que a gente conseguiu fazer a divisão de tarefas. Então, a Camila hoje, que dentro das unidades não é minha esposa, já teve colaborador que entrou, nossa, mas vocês são, né, marido e mulher, né? Não, lá dentro não. Né? Ela tem a responsabilidade dela, como ela é da área contábil, ela faz essa parte, tudo que é parte financeira, da parte de controle e tal, é com ela. Eu sou a pessoa mais responsável por atendimento, por definição de mix de produto, negociações e tal, fica comigo. Acho que a grande importância, eu acho que foi muito importante para a gente de ser sócios, né, é que com essas divisões de tarefa, eu consegui fazer o meu trabalho de forma melhor, mais precisa, e começar a mudar um pouco o meu foco para coisas que precisavam ser melhoradas no ambiente de loja, escutar mais os clientes. Tem uma coisa que eu sou apaixonado, que é estar no salão de vendas, conversar com os clientes, entender aquilo que são as necessidades e a gente tentar sempre melhorar. Então isso acabou dando liberdade para a gente poder executar essas melhorias e prestar mais atenção também na operação. Ou seja, você diria sim, é legal ter um sócio, uma sócia para dividir as tarefas. Eu dei sorte que a minha sócia é fantástica. Né? Escolhi ela inclusive para a vida, né? Mas eu acho que um ponto muito importante é você encontrar alguém que tenha esse mesmo foco que o seu, o mesmo sonho que o seu, o mesmo propósito, que queira chegar no mesmo lugar que você.
porque aí todos remam para frente, né? Eu acho que isso é muito importante. Tem Isso é difícil. Tem mais uma pergunta aqui, ó, da Juliana Antonelli. Um abração para você, Ju. Obrigado por estar com a gente. Comecei a entrar na onda de produtos sem glúten recentemente. E queria saber se ele é de fato bom para a redução do inchaço ou se é só psicológico. Muito bem. Glúten, vários médicos colocam que ele causa uma ação inflamatória no organismo, né? Vou dar o exemplo meu. Eu posso comer o glúten que for, mas eu não tenho problema nenhum com glúten, tá? Existe um livro, posso até dar a dica, que é Barriga de Trigo, que fala especificamente sobre o glúten. Ele explica direitinho o porquê que o glúten é ruim, o porquê que o glúten é bom, da onde surgiu o tal do glúten, que há 20, 30 anos ninguém ouvia falar. Ele coloca direitinho sobre isso. Mas ele sim, para algumas pessoas causam danos graves. Para outras pessoas, quando tira o glúten, a vida se transforma totalmente. É incrível você ver uma pessoa o antes e o depois. Para outras pessoas não, que é o meu caso, né? Mas não dá para colocar isso e falar assim, não, glúten é pura frescura. Não, tem pessoas que sofrem muito por conta disso, mas é caso a caso. É cada pessoa, né, bem específica. A Juliana mandou uma pergunta de novo aqui, mas antes eu quero mandar um abraço para o Rodolfo Martins, que está lá no Nordeste assistindo a gente. Um abraço para você. A fim de empreender nesse nicho, você teve que fazer um intensivo na área nutricional? Uma ótima pergunta essa, hein? Sim. Ponto positivo da franquia, né? A Mundo Verde, ela tem um departamento nutricional. Tem um departamento que me dá todas as informações que eu preciso. Então, se eu precisar entrar em contato com uma nutricionista, eu consigo já, né? Então, isso é um respaldo, e não só eu, mas os clientes também. Inclusive, o Mundo Verde, ele tem um 0800 que não é restrito a clientes ou para mim, é para todos. Então, eu tenho uma dúvida a respeito de um produto, entre em contato no 0800, tira essa dúvida, porque a ideia é a gente prestar esse serviço de informação, que hoje eu acho que é o principal mito, né? A questão é a informação. Mas para empreender nesse segmento, sim, a gente teve que passar por um treinamento bastante longo e intensivo com a equipe nutricional da rede, né? E que assim, a gente está sempre se atualizando, todo momento em contato com as nutricionistas. De tempos em tempos também tem treinamento presencial, né? Tem que estar lá, mas sim, tem que ter, não tem jeito. São informações que a gente está cuidando da saúde das pessoas, né? Então, você precisa ter informação para poder... E acho que um ponto muito importante a gente também tenta fomentar as pessoas a irem no nutricionista. Então, o nutricionista, a gente tenta fomentar, principalmente aqui, local, ele é uma peça-chave. Porque a pessoa ir até um nutricionista, ter um direcionamento, falar, olha, consuma isso, de forma bem individualizada, é importante. Né? Porque ela chega na loja, ela sabe exatamente o que ela precisa, aquilo vai fazer bem para ela, que é a questão do glúten. Faz bem ou faz mal para mim? O nutricionista consegue fazer essa definição sem ficar nessa questão de tentativa ou erro, né? Então, um profissional também para direcionar o consumo é muito importante. Quero mandar um abraço aqui pro Alex Moekel, que acabou de chegar com a gente. Um abração para você, rapaz. Rodolfo Martins, é muito bom. Obrigado pela sua mensagem. A Zi, ótima entrevista. Zi Cossermelli, uma grandíssima apresentadora aqui também da TV Conexa. Assisto ela. Tem aqui Renata Arantes, entrevista super interessante, estou adorando. Um abraço para você, Renata, obrigado por estar com a gente. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, é o seguinte, você falou sobre, por uma pergunta anterior aqui de um internauta, sobre essa relação preço-valor. Você pode falar um pouquinho para a gente como que você enxerga o valor dentro dos seus produtos, da sua empresa? Posso. Isso é uma conversa que a gente sempre tem com os nossos colaboradores, né? A gente pega, vou dar um exemplo, um produto que para quem consome, né, hoje está na moda, que é o tal do óleo de coco. Tá. Né? Uma vez eu peguei uma colaboradora, trouxe ela até a gôndola e falei assim, quanto custa um óleo de coco, esse óleo de coco? Ela falou, 20. Não é um valor, mas 20. Eu falei, ok. Quanto a gente compra do fornecedor? Ela, não sei. Pô, vamos colocar um valor 15, né? O que são esses R$5? É o sentimento de todos, né? É o primeiro pensamento de todos. É o lucro, né? E eu coloquei, aí está a grande chave de toda essa questão. Esses R$5, ele é para bancar toda essa estrutura que está aqui, né? Então, a energia elétrica, essa gôndola que o produto está, essa informação que você presta para o cliente, o lugar que a loja está inserida,
tudo isso tem um custo, né? E precisa ter uma remuneração por isso, né? Vou te dar um exemplo melhor. Peguei a colaboradora, peguei esse mesmo óleo de coco, foi na loja da Avenida Barão Tatuí, eu levei o óleo e coloquei na calçada. Você compraria? Ela olhou e falou, claro que não. Mas é o mesmo produto. O que acontece? O ambiente, a luz, a informação, o produto está dentro de uma loja com uma marca que é muito bem posicionada e que tem um respeito dos clientes. Isso traz uma garantia, traz uma confiança naquele consumo que muda totalmente a percepção do cliente. Eu poderia estar passando por essa calçada, ter olhado o óleo de coco no chão e falei, nem vou mexer nisso. Mas é o mesmo óleo de coco. Não tem diferença nenhuma, né? Então, essa criação de valor, seja com informação, seja com a confiança de que aquele produto ela tem uma procedência, né? Porque tem uma marca por trás que está zelando por isso, é fundamental, né? Então, tem a questão de preço, mas eu acho que o valor ele é muito mais importante. Porque você pagaria 15 no que estaria na calçada? Talvez não. Mas ele é mais barato, né? Então tem esse ponto e a gente tenta trabalhar. Eu acho que assim, tem que ser justo, né? Não pode também abusar, porque hoje uma arma que todo cliente tem é um celular na mão. Ele sabe o valor daquilo, né? Então tem que ser justo, né? Mas ao mesmo tempo você tem que prestar esse serviço que o cliente leva para casa e ele fala, não, eu comprei, eu confio, eu posso consumir com toda a segurança, porque tem valor, não? Muito legal. Bom, temos aqui mais umas mensagens. O Alex Moeck, muito bom também. Muito obrigado pela sua presença aqui. Diego Santos, parabéns pela entrevista. Estamos de Santos acompanhando. Muito legal. Aliás, Mundo Verde recém-inaugurado em Santos. Acho que é a segunda unidade em Santos, no shopping. Legal. Tem aqui também a Cristiane Vasco de Paula. Adorei a entrevista, Pedro. Parabéns. Uma salva de palmas. Aqui. E a Juliana, gratidão pelas respostas. E nesse momento eu tenho que falar para você que está assistindo e para você que está aqui comigo. Pedro, acabou o programa. Escrevam aí. Foi muito boa essa entrevista. Muito obrigado pela sua presença aqui. Gratidão pela sua presença. Gratidão. Eu gostaria que você resumisse a sua experiência aqui no nosso programa em apenas uma palavra. Sabino, coragem. Eu acho que para empreender, para dar esse salto, vai ter uma hora que você precisa ter essa coragem e eu acho que isso é fundamental, né? Todo planejamento, toda execução, mas esse momento de romper, né? Tem que ter coragem de fazer. Mas vale muito a pena. Então, façam, executem, tenham coragem. Então, para vocês que estão aqui com a gente, tenham coragem. Você micro, pequeno, grande, médio empreendedor, tenham coragem. Você que não empreendeu ainda, tenha coragem, se planeje. Talvez busque uma sócia ou uma sócia, divida as suas operações e seja muito feliz. Até o próximo programa, até a próxima segunda-feira aqui na tela da TV Conexa. Esse é o programa Empresados. A gente se vê. Um abraço para você. Tchau, tchau.